só, agora nessas últimas 3 tarefas aqui, vamos começar pela de artes. A de artes é lá na página 45, questão 1 e 2. São só 2 questões. A primeira questão que pergunta assim: que histórias você conhece? Aí você vai dar uma olhadinha aí nesse texto do lado. E nessa primeira questão que vai citar algumas histórias que você conhece. Pode ser história do folclore brasileiro, como Muda Sem Cabeça, história da Cuca, do Saci. Aí você vai relatar só o nome da história, não precisa contar um pedaço da história não. E quais são os personagens dessas histórias? Aí vocês vão, se você conhece a história, você vai só citar quais são os personagens que fazem parte dessas histórias aí que você conhece, certo? Então é só isso. A primeira, relatar o nome de algumas histórias que você conhece, e na segunda, dizer o nome dos personagens. Vou copiar na segunda questão o nome dos personagens dessas histórias. Agora na de educação física, tem aqui um textinho. Tem aqui o texto A Roda. Você vai fazer a leitura do texto. Aí tem 4 questões aqui embaixo na própria folha que você vai responder aqui mesmo. Não precisa copiar essas questões não. A primeira pergunta assim: o texto fala de uma grande invenção criada há cerca de 5.000 ou 6.000 anos atrás. Qual é essa invenção? Você vai procurar lá no texto e colocar a resposta da primeira. Aí a segunda questão pergunta assim: como você acha que seria o mundo se a roda não tivesse sido inventada? Essa resposta aqui ela é mais pessoal. Ela é pessoal. Você vai dizer como você acha que seria o mundo caso não existisse a roda, caso não tivesse sido inventada a roda. Aí não ia ter pneus, não ia ter várias coisas, não ia ter meio de transporte mais fácil. A resposta da segunda é pessoal. Você vai colocar aí o que você acha, como você acha que seria o mundo se não tivesse sido inventada a roda. A terceira questão: antes de inventar a roda, como as coisas eram transportadas pelo homem? Lá no texto tem também. Lá no texto fala. Entendeu? Fala lá no segundo parágrafo. Não, ainda no primeiro parágrafo ainda. Fala essa resposta bem da terceira questão. E mostra como eles transportavam as coisas antes de poder usar o meio de transporte que utiliza a roda. A quarta questão pergunta assim: que tipo de texto você leu e quem o escreveu? Aí você vai falar aí. Que tipo de texto é esse daí? Será que é um texto informativo? E quem foi que escreveu? Quem o escreveu? Vocês veem aí, eu acho que embaixo tem o nome do autor do texto. Então é só isso. Vocês vão fazer a leitura desse texto, observar as questões, responder, encontrando as respostas dentro do texto. Agora, ensino religioso. Ensino religioso, vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, ó, do texto A Água. Fazer a leitura dele e responder essas 2 questõezinhas que tem aí embaixo. A primeira fala assim: escreva no caderno algumas utilidades da água. Não precisa copiar no caderno não, copia aqui embaixo mesmo, nessas linhas aqui. Ó. A primeira questão responde aqui, a segunda questão responde aqui. É a primeira: escreva algumas utilidades da água.
Vai colocar aqui algumas coisas que a gente faz utilizando a água. Por exemplo, cozinhar, tomar banho, escovar os dentes. Muita coisa a gente faz utilizando a água. Segunda questão. O que aconteceria com as pessoas, os animais e as plantas se a água acabasse? Você vai colocar aqui, ó, esse espaçozinho aqui. O que você acha que aconteceria com as pessoas? Com todos os seres vivos, se não tivesse mais água. E lembrando que é para fazer a leitura do texto e enviar ela para mim por áudio. Fazer a leitura desse texto aqui e enviar ela para mim por áudio. Para poder avaliar a leitura de vocês.